Jai Radhe. Jai Radhe. Somos da Escola Sarasvati, estamos aqui para falar sobre o Bhagavad Gita no curso de 18 aulas, dos 18 capítulos, de como você conseguir estudar, um curso introdutório, aprendendo o Bhagavad Gita como ele é. E quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para acompanhar os vídeos da gente, para que o YouTube pense que é realmente relevante esse estudo que a gente está fazendo aqui na Escola Sarasvati. Gratidão a todos. Então, se inscreve aí no canal para que a gente possa ter mais qualidade, né, nos cursos vindouros que a gente pode trazer para vocês, outros estudos. Então, a gente está aqui no 13º capítulo, Bhagavad Gita como ele é, e a gente vai estar falando com vocês sobre a natureza, o desfrutador e a consciência. Então, só para lembrar que no capítulo passado, que versou sobre o conhecimento do serviço devocional, Krishna falou alguns termos para Arjuna, que agora ele volta a perguntar. Esses termos aqui ele pergunta em sânscrito. É até interessante a gente aprender eles, do que ele está falando, mas no outro momento, tá certo? Porque senão vai estender muito. No primeiro verso já tem um grande significado de Srila Prabhupada, e aí a gente vai aprofundando em outros acharyas que comentaram as escrituras. Mas ele vai indagar, principalmente porque Krishna disse assim, que ele é o pronto salvador do oceano de nascimentos e mortes, daquele que se dedica ao caminho da devoção. Então, Krishna vai explanar nesse capítulo sobre como se dá o condicionamento da entidade viva no mundo material, como que estamos condicionados à ilusão do mundo material, e como que se dá o processo de libertação do samsara, do ciclo de nascimentos e mortes. Então, sem mais delongas. Então, como no capítulo 8, Arjuna começa esse capítulo nos versos 1 e 2, e pedindo a Krishna a definição de diferentes termos, dessa vez em número de 6, a natureza, o desfrutador, o campo de atividades, o conhecedor do campo, o conhecimento e a meta do conhecimento. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bhagavad Gita como ele é, capítulo 3. A natureza, o desfrutador e a consciência. Então, lembrando que essa primeira sessão temática é o verso 1 e 2. Arjuna diz: ó meu querido Krishna, quero saber sobre Prakriti, a natureza, Purusha, o desfrutador, o campo e o conhecedor do campo, e sobre o conhecimento e o objeto do conhecimento. A Suprema Personalidade de Deus diz: este corpo, ó filho de Kunti, chama-se o campo, e quem conhece este corpo chama-se o conhecedor do campo. Então, essa aqui é a nossa primeira sessão temática, que fala sobre isso, né? Sobre a questão dos termos que Krishna está conversando com Arjuna sobre o corpo e o desfrutador desse campo, que é o corpo. Então, nos versos 3 a 7, Krishna vai respondendo o que é o campo de atividades, o conhecedor do campo e o conhecimento. Ó descendente de Bharata, deves entender que em todos os corpos eu também sou o conhecedor. E compreender este corpo e seu conhecedor chama-se conhecimento. Esta é a minha opinião. Agora, por favor, enquanto faço uma breve descrição deste campo de atividade, de seus elementos constituintes, quais são suas mudanças, qual a fonte que o origina, quem é esse conhecedor do campo de atividades e que influências ele exerce. Em vários escritos védicos,
Diversos sábios descrevem este conhecimento sobre o campo de atividades e o conhecedor das atividades. O Vedanta Sutra o apresenta de maneira especial, ao fazer um extenso raciocínio sobre a causa e o efeito. Os 5 grandes elementos, o falso ego, a inteligência, o imanifesto, os 10 sentidos e a mente, os 5 objetos dos sentidos, o desejo, o ódio, a felicidade, o sofrimento, o agregado, os sintomas vitais e as convicções, todos estes são considerados, em resumo, o campo de atividades e suas interações. Então, essa é a nossa segunda sessão temática. A terceira sessão temática, ele desdobra do verso 8 ao 12 o conhecimento e também fala sobre a liberação do ciclo de nascimentos e mortes, o que é a meta do conhecimento. A última pergunta de Arjuna recebe respostas nos versos seguintes. Então, do 8 ao 12 é a terceira sessão temática. Humildade, modéstia, não violência, tolerância, simplicidade, aproximar-se de um mestre espiritual genuíno, limpeza, firmeza, autocontrole, renúncia aos objetos de gozo dos sentidos, ausência de falso ego, a percepção segundo a qual o nascimento, a morte, a velhice e a doença são condições desfavoráveis, desapego, estar livre de enredamento com filhos, esposa, lar e o resto, equanimidade diante de acontecimentos agradáveis e desagradáveis, devoção constante e imaculada a mim, aspirar a viver num lugar solitário, afastar-se da massa geral de pessoas, aceitar a importância da autorrealização e empreender uma busca filosófica da verdade absoluta. Declaro que tudo isso é conhecimento e algo diferente disto é ignorância. Então, nessa sessão temática, que vai do 8 ao 12, ele estava desdobrando esse conhecimento. E agora a gente vai para a próxima sessão temática, que é dos versos 13 a 19, que é sobre as respostas. Passarei agora a explicar o conhecível, conhecendo o qual saborearás o eterno. Brahman, o espírito, que não tem começo e é subordinado a mim, situa-se além da causa e do efeito deste mundo material. Em toda parte estão suas mãos e pernas, seus olhos, cabeças e rostos. E ele tem ouvidos em todos os lugares. Desta maneira, a superalma existe, permeando tudo. A superalma é a fonte que origina todos os sentidos. No entanto, não os possui. Ele é desapegado, embora seja o mantenedor de todos os seres vivos. Ele transcende os modos qualitativos da natureza e, ao mesmo tempo, é o Senhor de todos eles. A verdade suprema existe fora e dentro de todos os seres vivos móveis e inertes, porque é sutil, está além do poder visual ou cognoscitivo dos sentidos materiais. Embora muitíssimo longe, também está perto de todos. Embora pareça estar dividido entre todos os seres, a superalma nunca se divide. Sua situação é sempre a mesma. Embora seja o mantenedor de toda entidade viva, deve-se compreender que ele devora e desenvolve tudo. Ele é a fonte de luz em todos os objetos luminosos. Ele está além da escuridão própria da matéria e é imanifesto. Ele é o conhecimento, o objeto do conhecimento e a meta do conhecimento. Ele está situado nos corações de todos. Assim, descrevi sucintamente o campo de atividades, o corpo, o conhecimento e o conhecível. Somente meus devotos podem compreender isto na íntegra e então alcançar minha natureza. Então, ao passo que a definição da natureza e do desfrutador aparece na próxima sessão temática, que vai dos versos 20 ao 26.
Deve-se entender que a natureza material e as entidades vivas não têm começo. As transformações pelas quais elas passam e os modos qualitativos da matéria são produtos da natureza material. Afirma-se que a natureza produz todas as causas e efeitos materiais, ao passo que a entidade viva é a causa dos vários sofrimentos e prazeres deste mundo. Dessa forma, a entidade viva dentro da natureza material segue os caminhos da vida, desfrutando os três modos qualitativos da natureza. Isto decorre da sua associação com essa natureza material. Assim, ela se encontra com o bem e o mal entre as várias espécies de vida. Contudo, neste corpo há outrem, um desfrutador transcendental, que é o Senhor, o proprietário supremo que age como supervisor, permissor e é conhecido como superalma. Aquele que compreende esta filosofia que trata da natureza material, da entidade viva e da interação dos modos qualitativos da natureza, certamente alcançará a libertação. Ele não voltará a nascer aqui, não importa qual seja sua posição atual. Alguns percebem a superalma dentro de si, através da meditação. Outros, através do cultivo de conhecimento. E outros, através do trabalho sem desejos fruitivos. E há também aqueles que, embora não sejam versados de conhecimento espiritual, começam a adorar a pessoa suprema após ouvirem outros falarem a seu respeito, por causa de sua tendência a ouvir as autoridades. Também transcendem o caminho de nascimentos e mortes. Então, a gente concluiu aqui mais uma sessão temática, a quinta, e a sexta sessão temática e a última, do capítulo 13, vão dos versos 27 ao 35, que Krishna fala sobre a visão do conhecimento e sobre, nas palavras com que ele mesmo resume no último verso, como é possível alguém ciente da diferença entre o corpo e o ser, percepção está adquirida pelo conhecimento, liberta-se do enredamento da energia material. Ó principal entre os Bharatas, toma ciência de que tudo que existe, seja móvel ou imóvel, é apenas uma combinação do campo de atividades e do conhecedor do campo. Aquele que vê que a superalma acompanha a alma individual em todos os corpos e que compreende que a alma e a superalma dentro do corpo destrutível jamais são destruídas, vê de verdade. Aquele que vê a superalma igualmente presente em toda parte e em cada ser vivo, não se degrada por sua mente. Assim, ele se aproxima do destino transcendental. Quem pode ver que todas as atividades são executadas pelo corpo, que é uma criação da natureza material, e vê que o eu nada faz, vê de verdade. Quando uma pessoa sensata deixa de ver diferentes identidades consequentes a distintos corpos materiais e vê como os seres se expandem por toda parte, ela alcança a concepção Brahman. Aqueles com a visão da eternidade podem ver que a alma imperecível é transcendental, eterna e situada além dos modos qualitativos da natureza. Apesar do contato com o corpo material, ó Arjuna, a alma nada faz nem se enreda. O céu, devido à sua natureza sutil, não se mistura com nada, embora seja onipenetrante. Similarmente, a alma situada na visão Brahman não se identifica com o corpo, embora esteja neste mesmo corpo. Ó filho de Bharata, assim como o sol ilumina sozinho todo este universo, semelhantemente a entidade viva, estando só dentro do corpo, ilumina-o por inteiro através da consciência. Aqueles que com os olhos do conhecimento veem a diferença entre o corpo e o conhecedor do corpo, e podem também compreender o processo que consiste em libertar-se do cativeiro da natureza material, alcançam a meta suprema.
Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 13º capítulo do Srimad Bhagavad Gita, que trata da natureza, o desfrutador e a consciência. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então chegamos então na terceira fase do Bhagavad Gita. Daqui para frente estamos na reta final. São 18 capítulos e esse é o capítulo 13. Sendo assim, faltam 6 capítulos, dividindo o texto em 3 partes. Os 6 primeiros capítulos formam a capa do Bhagavad Gita. Os 6 capítulos intermediários que concluímos formou o corpo central do livro, a ideia central que foi concluída com o serviço devocional. Nós vimos nos capítulos 9, 10, 11 e 12, descrito as glórias pormenorizadas do divino e como que a pessoa deve se ocupar no seu serviço amoroso. E nesses capítulos finais, 10 e 11, Arjuna deu seu depoimento acerca da compreensão do que teve a respeito de todo o ensinamento que Krishna lhe deu. E ele disse que estava capaz de cumprir o seu dever, estava livre da ilusão, e que iria se ocupar naquela guerra no campo de Kurukshetra, campo de atividades. Kshetra é um campo, tá? Então é um campo sagrado da família Kuru, tá? Kurukshetra. Então o campo da família Kuru, né? Que é como que a história da humanidade. Os Kurus assim são como os seres humanos, tá certo? No campo de atividades. Então, Arjuna, ele, quando termina o capítulo 12 em êxtase devocional junto ao Senhor Krishna, ele traz aqui novas perguntas para beneficiar aqueles que estão ouvindo o Bhagavad Gita. Nesses últimos 6 capítulos, Krishna vai entrar num campo mais denso da filosofia. Ele vai voltar lá naquele assunto inicial de Sankhya Yoga, a diferença do corpo e da alma, para fortalecer ainda mais a convicção de como que Arjuna vai se ocupar naquela guerra, de como ele deve ver a sua ação no campo de atividades do ser humano. Então ele questiona aqui 6 termos importantes a Krishna nos primeiros 2 versos, tá certo? Ele gera um novo discurso de Krishna, que ele vai se aprofundar no tema aí dos 3 modos da energia material novamente, tá? Na primeira questão, Arjuna ele vai perguntar a Krishna sobre, né, a definição da natureza, do desfrutador, do campo de atividades, do conhecedor do campo, o conhecimento e a meta do conhecimento. Então, aqui em sânscrito, seria o termo prakriti. Aqueles que têm hábito de estudar Yoga Sutra de Patanjali, já ouviu esse termo, prakriti. Prakriti é a natureza material, tá? Aí depois ele fala do desfrutador, que é o Purusha. Quem é o Purusha? Outro dia alguém me perguntou no grupo da escola, ali da Sarasvati, no WhatsApp, a gente respondeu um pouco lá sobre quem é o desfrutador, o Purusha. Aí o campo de atividades, que em sânscrito é o Kshetra, tá? Kurukshetra. É o Kshetra, que é o campo de atividades dos seres humanos, Kurus. O campo de atividades. O conhecedor do campo. O conhecedor do campo, né, é o Kshetra Gyana. O Kshetra Gyana é aquele que conhece o campo de ação. E o conhecimento e a meta desse conhecimento. Né? Então, o que é conhecível para esse que está encarnado? Então, ele está indagando aqui, nos trazendo para o campo de batalha de Kurukshetra. Tem os Kurus e os Pandavas. Quem são os Pandavas? Os Pandavas são seres humanos superiores que elevaram sua energia acima dos 2 chakras básicos. O chakra básico, aliás, o chakra swadhisthana do umbigo, que são chakras inferiores. Os 5 chakras superiores, a partir do estômago, coração, garganta, terceiro olho e o topo da cabeça, são 5 Pandavas, casados com a Kundalini desperta, Draupadi. Então,
Assim a gente entra na história do Bhagavad Gita e como a gente está indagando aqui, vindo para esse campo, né, para trazer isso para a nossa realidade. Então, Arjuna, ele indagou sobre o conhecedor do campo, que estava dos seres humanos e dos seres humanos superiores, dos Pandavas. Né? Então, tem esse desdobramento linguístico aí do sânscrito, que ele vai fazer esses trocadilhos, trazendo muitos significados a cada verso de que está sendo falado. Tá certo? Esse capítulo ele é bem minucioso, se você vai estudar a lógica do sânscrito, o Nyaya do sânscrito. Então dá para você encontrar um paralelo para cada verso que Krishna vai falar com essas perguntas de Arjuna. Tá? A gente não vai se deter nesse estudo aqui porque é um curso introdutório, mas que você precisa entender que existem minúcias por detrás desse texto. Você vai fazendo um paralelo com a pergunta de Arjuna, com o sânscrito da pergunta, tá? Não só com o português, porque o português tem uma tradução limitada do verso. Vai ter uma parte aqui que a gente vai fazer um estudo um pouquinho do sânscrito para a gente aprender a pronunciar e ter familiaridade com algumas palavras principais do texto. E aí você começa a trazer aquilo, os outros conceitos filosóficos por detrás. Como eu disse, esses 6 capítulos finais eles vão ser um pouco mais densos. Eles vão trazer um pouco mais de aprofundamento. Ele falou do Vedanta Sutra. Quem estuda um pouquinho de yoga também já ouviu falar do Vedanta Sutra, que é o texto filosófico base dos Vedas, que vai ser isso principalmente sobre Sankhya Yoga, Jnana Yoga, que é o conhecimento da diferença da matéria e do espírito. Aí a gente vai ter um conhecimento da Prakriti, da natureza material, como os 3 modos da energia material: bondade, paixão e ignorância. Seguidamente, o que vai ter é que ele vai descrever que existem 8 elementos materiais grosseiros, que foram descritos por Krishna no capítulo 7 do Gita. Terra, água, fogo, ar, éter. Mente, inteligência e falso ego. São os 8 elementos materiais grosseiros. Tá? Aí cada um desses elementos recebe no Vedanta Sutra um desdobramento de triplo. Existe ele como ele é e mais 2 expansões, e formando assim uma totalidade de 24 elementos materiais, que você pode se aprofundar aí. Né? Eu não vou estar falando aqui cada um, mas a gente está fazendo um estudo superficial, mas para que você entenda. Existem, então, 24 elementos materiais que vão ser descritos no Vedanta Sutra. E a partir da lógica sânscrita de Nyaya, neti neti, não é isso e não é aquilo, como a essência de tudo que existe. Ele está procurando a essência. E ele vai examinar cada um desses elementos. Por isso esse desdobramento e mais 2. Né? Então fica 24 elementos. E ele não consegue achar, então, ali a origem de tudo. Então ele concebe um 25º elemento. O 25º elemento, como denominado da flor de galho, é a flor de galho. O 25º hino. Então, aqueles que conhecem nada estão sabendo do que está falando. Né? Que é 25 hinos, o 25º é o 25º elemento da natureza material, que é a entidade viva, a alma espiritual. A alma espiritual, ela está engaiolada, encoberta pela energia material, e ela é a causa, como Krishna disse aqui nesse capítulo, de prazer e de sofrimento nesse mundo, todas as experiências de prazer e dor. Ou seja, não existe nada bem ou mal, de fato, na energia material. A energia material simplesmente existe. Agora, quem percebe ela como bem ou mal é a entidade viva que está engaiolada, condicionada aos modos da natureza material. E de acordo com cada modo da natureza material, a entidade viva vai ali julgar algo como bem ou mal, de acordo com o que ela se associa, tá? De acordo com a sua tendência de apreciação da natureza e de rejeição da natureza material. Ele vai apreciar ou vai rejeitar. E a partir disso ele se apega, ou se aversiona. E aí está condicionado. Então, dentro da lógica do neti-neti, ou seja, não isso, não aquilo, até achar a causa, ele concebe que a entidade viva, como está condicionada à energia material, ela não pode ser a causa. Aí ele assume um 26º elemento dentro da lógica do Vedanta Sutra. Aí eu estou lá no Vedanta Sutra. Dentro da lógica do Vedanta Sutra, ele acumula, então, ele percebe o 26º elemento, que é chamado aqui de Paramatma. Então, quando a gente vê o título desse capítulo, a natureza, o desfrutador e a consciência. Antes da aula, a Krishna Chandra estava deliberando comigo quem é o desfrutador. A entidade viva que está condicionada, sofrendo e desfrutando o resultado do seu trabalho, ou a pessoa suprema. Então, de acordo com a visão que você vai ter diferente significado. Quem é a consciência suprema? Krishna. E o desfrutador material que acha que está desfrutando é a entidade viva condicionada.
Mas a entidade viva incondicional também é a consciência diminuta. E o desfrutador supremo é que está o Paramatma. Ou seja, vamos trocar em miúdos o que está sendo falado aqui. Ele está dizendo que existe a natureza material, que é composta por todos esses elementos, bondade, paixão e ignorância, tá? E aí ele concebe o Kshetra Jnana. Kshetra Jnana é o corpo humano, que traz percepção para o conhecedor do campo, certo? Então, o corpo, ele é um campo de atividades, onde vamos gerar atividades boas e atividades negativas. Existe aí o conhecedor do campo, diminuto. Vamos ver que tem duas conotações aí, dois significados, o significado diminuto e o significado maiúsculo. Então, o significado diminuto é que o conhecedor do campo é a entidade viva que está conhecendo os sentidos materiais, os 5 sentidos. Olfato, visão, visão é o fogo, o olfato é a terra, tá certo? Cada elemento ele tem uma conotação com um dos sentidos. A audição é o éter, entendeu? Cada elemento ele vai ter um sentido correspondente. E o que acontece é que a entidade viva é o conhecedor do campo, Kshetra Jnana, né? E o campo é o corpo. E existe, então, também aí uma consciência suprema por detrás, que é o Paramatma. Além do Atma, existe o Purusha, que é a pessoa suprema. A pessoa suprema, ela habita em cada um dos corpos. Isso a gente compreendeu no 10º capítulo do Bhagavad Gita, no 9º, no 10º, no 12º, ele vai descrevendo essa concepção trina da verdade absoluta. Transcendentalistas eruditos que estudam o Brahman Supremo, eles concluíram que a verdade absoluta tem 3 aspectos: Brahman, Paramatma e Bhagavan. A gente já falou sobre isso, mas eu vou recordar. É como o sol. O sol tem o brilho do sol. Quando o brilho do sol bate na sua janela, você diz: o sol bateu na minha janela. Mas não é o sol de fato, é o brilho do sol. Então, o brilho do sol que permeia tudo, que está ali trazendo a presença do sol muito longe, é o Brahman Supremo, que é o brilho do corpo da pessoa suprema. Mas se aproximando mais do sol, você vê que existe um disco, e esse disco fica sobre a cabeça de cada um ao meio-dia. Cada um que está ali embaixo do sol do meio-dia, ou como um pote de água que você coloca embaixo do sol, e reflete o sol dentro do pote de água, mas o sol está lá, ele está aqui. Esse aí é o aspecto localizado de Deus. Tá? Ele é refletido em cada pote de água, com cada corpo de pessoa, existe um aspecto localizado de Deus. O aspecto localizado de Deus é o aspecto conhecido como Paramatma. E além dele, existe o planeta Sol em si, que é a fonte da luz, que é o corpo da pessoa suprema, é a personalidade de Deus. Por isso Krishna diz: eu estou em tudo, eu permeio tudo, mas nada está em mim. Eu me mantenho à parte. Então ele tem a sua existência à parte, apesar de ele ser tudo que existe. É inconcebível esse conhecimento. Apenas através da rendição é que alguém pode chegar ao patamar de ter uma compreensão, um vislumbre desse conhecimento divino e transcendental que está sendo falado. Então existe aí que a gente precisa entender. Geralmente, quando você para meditar e se identifica com o observador, todo mundo fala sobre isso, né? As correntes budistas, as correntes de yoga, que a gente tem que parar, sentar e observar a respiração. Isso é a meditação superficial, os primeiros passos da meditação, que você vai se identificar com o observador, observar o corpo trabalhando, observar a respiração, vai se abstraindo aos poucos, né? Então, se identificar com o observador é mesmo se identificar com o Paramatma. Porque o Paramatma, ele observa a alma condicionada, mas ele não se identifica com as atividades da alma condicionada. A alma condicionada, o Atma e o Paramatma, certo? O Paramatma é a super-alma e o Atma é a alma. O Atma, ele está identificado como um pássaro comendo os frutos e o outro observando. O Paramatma é aquele que observa. Então, enquanto ele observa, ele não se identifica. Então, o Paramatma é sempre puro, ele nunca se contamina com as atividades da alma condicionada. E a alma condicionada, ao mesmo tempo, ela também não está fazendo nada. Quem faz é os sentidos materiais. É a natureza material que está agindo. Os modos da natureza material. E ela está se identificando, e por isso ela sofre ou desfruta. Mas, de fato, ela nada faz. Cristo termina o capítulo, conclui o capítulo dizendo: a entidade viva nada faz. Aquele que medita mesmo vai saber que vai se identificar com o observador. Então, ele vai se identificar com o Paramatma, que é o observador, e vai dizer: eu sou Deus. Mas o devoto, ele não se confunde. O devoto, ele tem a humildade necessária. O último empecilho do Buda, sabe qual foi? Foi que Maya disse para ele: você é Deus. Aí ele, somente quando ele entendeu que aquilo era ilusão também, é que ele se libertou do ciclo do samsara, do ciclo de nascimentos e mortes. Foi quando ele, o último obstáculo dele foi pensar que era Deus.
Então, muita gente fica dizendo, eu sou Deus, Namastê, porque o Deus que está em mim, saúde o Deus que está em mim. Não, o Deus que serve. Porque o servo de Deus, ele tem a mesma natureza que Deus, ele também é divino, ele também não se confunde com a natureza material, ele nada faz materialmente, mas ele está sabendo que existe um poder superior, que ele está ali para servir. Então, a compreensão da Atma e do Paramatma nos conecta ainda mais com essa natureza do serviço devocional, que é a natureza do servo, do amo e do servo, tá? Que a gente está aqui para servir, para deixar o nosso corpo ser um receptáculo do guru. Todo mundo quer ser o guru e tal, mas o guru, ele é aquela voz interior que está dentro de todo mundo. Todo mundo tem um guru dentro de si. Quando a gente deixa para trás o nosso falso ego e se rende ao guru, prestando serviço maravilhoso aos pés do guru, é quando você dá o seu corpo para o guru atuar, para o guru agir. Então você não vai mais agir com o seu interesse particular de desfrutar das honras de ser um guru, não. Você vai estar ali dando o seu corpo em sacrifício ao guru. Ou seja, você vai parar de fazer aquilo que você gosta e vai fazer aquilo que Deus quer. Vai fazer aquilo, vai ser um exemplo de serviço devocional. Vai ser um exemplo, vai inspirar outras pessoas. Quando você dá o seu corpo para o mestre atuar. O mestre atua varrendo, limpando o banheiro, ajeitando o lixo. Ontem a gente estava ouvindo a história do Jayananda Prabhu, que a Cristiane se inspirou e colocou até no grupo da escola, sobre como Jayananda Prabhu executava diferentes classes de serviço e sempre estava em êxtase transcendental. Então, ele estava unido com o Paramatma. Quando alguém se une com o Paramatma, ele não vê mais diferença entre o serviço de pregar, de estar trazendo assim, a atenção, recebendo a atenção das pessoas, ou o serviço de limpar o banheiro do templo, limpar o altar do templo, servir os devotos, fazer comida, distribuir, oferecer a Deus a comida, a prachada, e dar a prachada para as pessoas. Ele não vê a diferença entre qualquer um dos serviços. Ele sabe que está na plataforma absoluta. Porque o eu nada faz, aqui como Krishna explicou. Não foi assim que Krishna disse? O eu nada faz. Quem faz é a natureza material. Então, para que se identificar? O Paramatma não está identificado. Ele está dando vida a tudo que vive. Ele permite que a entidade viva fique condicionada à matéria. Então, é isso que Krishna está falando aqui, adentrando nesses tópicos, né? Aqui do capítulo 13, onde Krishna descreveu aí esse conhecimento mais detalhado sobre o mundo material. Então, eu queria só trazer aqui para finalizar. Então, nesses versos 1 e 2, Krishna descreveu isso, a Ajuda fez essas perguntas, e aí no verso 3 a 7, Krishna responde o campo de atividades, o conhecimento do campo e o conhecimento. Então ele diz que o conhecimento obtido pelos sentidos é um conhecimento temporário, o que é conhecível mesmo é o Paramatma, ou seja, a meta da vida de estar nesse corpo não é explorar os sentidos materiais e explorar esse mundo material de 3 modos da natureza que nos condiciona, mas sim explorar dentro da gente e encontrar o Paramatma. Ele é o que é de ser conhecível, é a pessoa suprema, a alma suprema que está dentro de cada ser é o que há de ser conhecível, tá certo? Aí do verso 8 a 12, Krishna desdobra o conhecimento, né, que é justamente o Paramatma, e a libertação do ciclo de nascimentos e mortes. Ele também diz como que é o conhecimento, aquelas práticas de virtudes que ele disse ali, né, austeridade, inteligência, estar livre da vida sexual, tudo isso é conhecimento, ou seja, são formas da gente adquirir algo além dos sentidos materiais, da gente se voltar para dentro. Isso é conhecimento. Aí dos versos 13 a 19, ele responde a última pergunta de Arjuna, que é a meta do conhecimento. Então ele diz que o Paramatma é o conhecimento, é a meta do conhecimento, porque a meta do conhecimento é de se ocupar em serviço devocional, é se inteirar dessa unidade entre o Atma e o Paramatma. A unidade se dá através do serviço. Então, do verso 8 ao 12, né? Então, a meta do conhecimento 3 a 19, e do verso 20 a 26, Krishna descreve o que é a natureza e o desfrutador, tá certo? A natureza e o desfrutador da natureza. Então ele fala sobre o pequeno Purusha, que às vezes se compara o Purusha como aquele que tem a forma humana de vida, que está aqui agindo com a natureza material, explorando a natureza material. No Tantra, o Purusha tem a conotação do ser masculino, da energia masculina, porque é aquele que penetra a energia material. Todos nós somos a entidade viva que penetrou a natureza material. Por isso Shiva Linga
que é o Shiva penetrando a Ione, que é a deusa, na forma da energia material, a consciência. Então, por isso disse, somos Shivas, mas Shivas diminutos. Existe o Shiva total, tá? Existe a consciência total, plena de todos nós, que penetra a energia material. Então, o Purusha às vezes é descrito como aquele que está aqui dentro do corpo, o Atma. Mas também o Purusha supremo é o Paramatma. Então, o Atma ele deve se conceber como energia de Deus. Todos nós devemos reconhecer que somos energia feminina. A energia feminina do Deus Supremo. Nós somos, assim, suas partes. Né? Ele nos penetra. Então, a gente deve entender essa consciência feminina para poder se render, para poder praticar a rendição. Não se identificar como o masculino que permeia e que explora a natureza material. Essa não é a verdadeira consciência de um yogi. A verdadeira consciência de um yogi é que a alma suprema é o ser masculino que tudo penetra. E que eu sou o ser desfrutado, também sou parte sua. Tá? Então, nos versos 20 a 26, ele descreveu isso. No verso 27 ao final, Krishna fala sobre a visão do conhecimento, sobre as palavras com que ele fala sobre a visão do conhecimento e sobre, nas palavras com que ele mesmo resume no último verso, como é possível a alguém ciente da diferença entre o corpo e o ser, percepção está adquirida pelo conhecimento. Então, libertar-se do enredamento da energia material. No final, ele vai descrever aí o processo como que alguém que, conhecendo toda essa verdade, todos esses elementos, ele vai poder se libertar do ciclo de nascimentos e mortes, se conectando então com a alma suprema, humildemente. Jaya Shri Radhe. Jai Radhe. Gratidão, pessoal. Se inscreve aí no canal da Escola Sarasvati. Gratidão a todos os devotos, todos os alunos que respondem os exercícios aqui, interagindo com a gente. E junto a gente evolui. Escola Sarasvati, acompanha a gente aí. Jai Radhe. Jai Radhe. Então, o último exercício aí foi sobre uma pesquisa que os devotos foram instruídos a fazer sobre os 9 processos de serviço devocional, que vai estar aí no próximo vídeo, vai ter depois. Acompanha aí. Jai Radhe.